Ok, boa tarde a todos. Quero saudar o presidente Flávio Serafini, a todos os representantes aqui hoje presentes, a todos os convidados que aqui se encontram hoje nessa audiência pública. Anotando aqui alguns apontamentos de alguns setores, de alguns departamentos, de alguns órgãos, até do posicionamento das mães aqui que nos concederam uma fala, o que nós começamos a observar? Devemos sim procurar entender e ter um bom senso para chegar num fator comum. Nós não estamos falando de matéria, nós não estamos falando de animais, nós não estamos falando de uma coisa descartável, nós estamos falando de humanos. E não é de qualquer humano que nós estamos falando de jovens, de adolescentes. E quando você fala de criança, jovem e adolescente, você fala do futuro do nosso país. O futuro está na mão deles. Hoje, nas mídias sociais, nas televisões que nós temos, que nós recebemos as notícias, o que nós estamos entendendo? Que hoje os pais estão enterrando os filhos e não os filhos estão enterrando os pais. Há uma cultura que está se trocando diante da nossa realidade. E o que está sendo feito mediante a isso? Eu tenho observado, e um pouco analisando aqui, fazendo uma retrospectiva na minha vida, dos 12 aos 19 anos da minha vida, foi a base para eu chegar até aqui. Então, tudo na vida se tem uma base. E essa base, ela não pode ser tirada e não pode ser comprometida por ego ou por alguma razão que aqueles que cometeram alguma infração venham pagar por essa penalidade o resto da sua vida. Quando você coloca um jovem encarcerado, numa situação, num recluso, impedindo ele de chegar a ter o conhecimento ou se profissionalizar para garantir o seu futuro, uma vez ele reconhecendo do seu erro, não tira a capacidade de desenvolvimento daquele jovem. Quando nós falamos de jovem, de adolescente, nós estamos falando de jovens que têm adrenalina, que têm criatividade, que têm inteligência. Quando você coloca ele encarcerado e não explora essa situação dele, o que você faz? Você tira, ou até mesmo você brinca com a razão daquele jovem que ele não tem condição de se colocar como um futuro transformador. Então, nós como parlamentar, eu particularmente quero aqui me posicionar e buscar essa frente e trazer voz a essa juventude que tem sido abandonada através de cursos profissionalizantes. Não tirar esse direito deles estudarem, se eles estão ao poder do Estado. Buscar recursos para que eles possam continuar a sua vida sem comprometer o seu futuro. Nós estamos falando, como aqui o defensor lhe colocou, R$ 8.500 por vida dentro de um espaço. Eu fiz um cálculo aqui, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Nós estamos falando de 18 milhões. É de 18 milhões mensais. E o que tem sido feito? Qual tem sido o aproveitamento? Eu, como gestor e administrador de empresas, eu digo para você, eu preocupo com o futuro de uma empresa. E nós estamos falando de empresa, nós estamos falando de vida, de pessoas. Então, se nós não buscarmos um meio de proporcionar esse jovem a uma vida diferente, nós vamos estar formando pessoas piores do que elas entraram. E é o que está acontecendo. Então, trata-se aqui até mesmo de um desabafo, que eu já estive no Degase. É uma situação deplorável e que nós temos sim fazer uma frente forte, e na área da educação nós vamos ter voz sim, que a comissão é aqui para isso, o presidente ele sabe, do nosso posicionamento, e no que depender da nossa atuação, do nosso posicionamento dentro da comissão, vai ser uma posição efetiva para essa juventude não ser comprometida. E uma frase que eu digo aqui, e deixo a todos, é que quando nós começamos a entender, trazer uma filosofia nos dias atuais, a gente fala que a vida, ela é um aprendizado. E quando nós aprendemos com a vida, não devemos deixar de ser um eterno aluno. Porque se deixarmos de ser um aluno, nossa vida ela fica para trás. Então não vamos deixar e tirar essa esperança desses adolescentes que estão aí entregues a essa situação tão deplorável e tão crítica, a qual vem se arrastando por tantos anos. Obrigado. Obrigado, Daniel.